Fala, futuro residente! Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Araújo de Viana, sou radiologista pela USP São Paulo, coordenador de estratégia médica, e hoje eu estou gravando um vídeo especial para vocês. Como eu falei, eu fiz minha residência médica na USP São Paulo, sou de Fortaleza, Ceará, vim em faculdade particular, em uma época que era ainda mais difícil fazer uma residência depois de vir em faculdade particular, afinal tinha as entrevistas e tudo mais, e ali a gente tinha um pouco de desdém com as faculdades particulares. E hoje eu tenho um objetivo muito claro aqui com você, que é te ensinar a ser aprovado na residência médica da USP São Paulo ou da USP Ribeirão. O que você tem que fazer para ser aprovado lá? E aí, pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é uma escolha. Acredita? Porque assim, se você está me falando que você quer fazer residência médica nas instituições mais concorridas no nosso país, eu vou te passar uma série de tarefas que você só vai conseguir fazer se você tiver escolhido isso para a tua vida e se você tiver motivado para tal. Então, o primeiro ponto é fazer uma escolha. Eu, pessoalmente, quando eu decidi, eu deixei claro para todos os meus pares, a minha função agora, a minha obrigatoriedade agora é com a residência médica, beleza? E isso, pessoal, envolve você, na segundo ponto, ter uma certa medida com o teu internato ou o teu trabalho. O que eu quero falar aqui? Quando você estiver no trabalho ou quando você estiver no internato, para lá, esteja 100% lá. Faça tudo o que você tem que fazer, mas não fique perdendo muito tempo ocioso que você poderia estar utilizando estudando no internato ou no trabalho. O que eu quero dizer com isso? Era muito comum que eu estivesse no internato, eu passei direto do internato para a residência médica, né? Tivesse que esperar 3 horas para esperar uma visita. Já tinha visto todos os meus pacientes, já tinha evoluído todo mundo, já tinha feito as prescrições e tal, tinha que esperar 3 horas. Enquanto meus amigos ficavam 3 horas conversando lá, eu ficava 3 horas resolvendo questão. Então, aproveitar o tempo ocioso do internato ou do trabalho é um dos pilares da aprovação. Terceiro ponto, tu vai ter que ter um curso preparatório. Cara, dá pra passar sem curso preparatório? Dá, sempre dá, mas é muito mais difícil, principalmente porque os cursos preparatórios, eles te focam, eles fazem com que você fique atualizado e aqui você saiba aquilo que é mais importante para a tua prova. Eu indico, obviamente, os cursos preparatórios do Estratégia Médica, que são os melhores do mercado, e você pode utilizar o cupom Medicina Prática para garantir o teu curso extensivo Residência Médica, beleza? Existem inúmeras formas de ser aprovado na Residência Médica, incluindo para a USP São Paulo, mas se você conversar com todos os aprovados, eles têm alguns pontos em comum, e o primeiro deles é você entender que na tua prova vai ter questão. Então, para você ser aprovado na residência médica, você precisa de 3 coisas: questão, questão e questão. Joshua, quantas questões? Olha, pelo menos aí umas 50 questões por dia para você ser aprovado tranquilamente, uma preparação de um ano e meio. Então, 50 questões por dia. Videoaulas. Videoaulas são excelentes para você ter um primeiro contato com aquela matéria, mas não funcionam como uma ferramenta de revisão, tá bom? Então, videoaula, primeiro contato com a matéria e questão. Joshua, eu já tive contato com a matéria, o que você me sugere? Aí eu te sugiro o livro digital, o resumo e mais questão, tá bom? Sempre questão. Quarta coisa, você tem que ter um método de revisão. E existem inúmeros métodos de revisão. Você pode utilizar os flashcards que tem lá no Estratégia Médica, você pode utilizar os mapas mentais que tem lá no Estratégia Médica, ou você pode utilizar um caderno de erro de questão. Mas existem algumas coisas que você não deve utilizar. E o que eu vejo mais o pessoal fazendo é exatamente isso. Você não deve utilizar reassistir uma aula, vou reassistir essa aula em vídeo. Não faça isso. Ou então vou reler um material na íntegra. Também não faça isso. E adotem uma máxima para a preparação de vocês. A revisão sempre deve demorar menos do que o estudo daquela matéria. Então, com o tempo, quando a gente está começando a trajetória da aprovação na residência médica, a gente acaba que se dedica muito tempo para estudar muitas matérias e pouco tempo para revisar. Afinal, a gente tem pouca coisa para revisar. Mas, com o passar do tempo, você vai mandar cada vez mais tempo para revisão e menos tempo para os estudos. Quinta coisa, não tenha medo de prova na íntegra da USP São Paulo e da USP Ribeirão. Logo, Joshua, eu decidi, meu foco é USP. Logo nos primeiros dias, primeiras semanas, você tem que ter contato com essas provas, e muito contato mesmo, porque elas vão acender diversos gatilhos na tua cabeça para sempre que você estiver estudando algum material que você vê que é importante para a USP, você ter uma atenção redobrada. E outro erro que é muito comum e você não deve fazer é o seguinte: ficar aguardando prova na íntegra da USP São Paulo ou da USP Ribeirão para fazer quando está na beira da tua prova, para você utilizar como se fosse um simulado. Isso é péssimo, não faça isso, isso vai te atrapalhar, tá? Então, contato com as provas na íntegra, o máximo que você puder, da USP São Paulo e da USP Ribeirão, desde o começo. E lembre-se, pessoal, incluindo as provas quando eram discursivas, porque a banca não mudou, tá? A banca é a mesma desde o tempo do Bumba, como a gente fala aqui no Ceará, tá bom?
Então o que acontece? Mudou a banda de FUVEST para TecU, mas é comissão organizadora. O pessoal que está resolvendo as questões é a mesma galera de sempre. Inclusive, vai outra dica aí, tá? Resolva as provas de R+. Essas provas estão tão concorridas que eles estão colocando cada vez mais conteúdo aprofundado, incluindo conteúdo para as provas de R+. Beleza? Então, você tem que estar motivado, você tem que ter um material de estudo adequado, que é o material do Estratégia Med, você tem que assistir as videoaulas como primeiro contato, resolver muitas questões, pelo menos 50 questões por dia, você tem que ter uma ferramenta de revisão, você tem que separar um dia para realizar provas na íntegra também. Isso mais para julho ou agosto. Aí você começa a resolver prova na íntegra toda semana. Eu resolvi aos domingos, aí você escolhe quando é que você vai resolver. E por fim, pessoal, para você fazer tudo isso, todo esse balaio que eu tô fazendo aqui, você precisa de uma coisa que é muito importante, especialmente para os homens. Olha aqui para mim: organização. Se você não for organizado, se você não for disciplinado, você vai perder a tua vaga na residência médica, tá? Por fim, pessoal, eu quero lembrar só mais uma palavra aqui. Sonhar alto dá o mesmo trabalho do que sonhar pequeno. Sonhem alto. Pensem que vocês vão passar em primeiro lugar. Se dediquem para tal, que eu tenho certeza que a vaga vai ser de vocês. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu, abraço, tchau, tchau.